Uou! Não pode trazer com spoilers. Tem que ser sem spoilers? Nem um pouquinho? Roda a vinheta. Tenet. Tudo começa quando um agente da CIA é recrutado por uma organização misteriosa chamada Tenet. Ele recebe a missão de capturar um terrorista russo que tem uma arma super tecnológica. Ele também une forças com outros agentes para tentar impedir uma catástrofe. Eu vou trazer uma crítica cautelosa, com muito cuidado, sem spoilers. Eu já deixei na descrição do vídeo e até no começo da abertura, então se você não assistiu o filme, fique tranquilo. Aqui não vou entregar absolutamente nada. E também não vou entregar spoilers, sendo porque há um grande risco de cortarem a crítica, né? Então, sem spoilers, para quem aí assistiu o filme vai compreender, e para quem não assistiu vai ficar com mais vontade de assistir o filme. Aqui nós temos a direção, o Christopher Nolan. Já podemos considerar ele como um dos maiores diretores e melhores, né? Ele tem Interestelar de 2014, ele tem A Origem de 2010, todos filmes bem trabalhados visualmente, com boas histórias. E a franquia, trilogia Batman, né? Que começou em 2005 e terminou em 2011. Então ele tem outros filmes também, de bons a ótimos, ele é muito bom. Sem contar que a grande qualidade desse diretor, de ele ser tão bom, é que ele sabe trabalhar como ninguém, entre ação e ficção. E é aqui que ele usa esses dois gêneros. A história ela é futurística e fictícia, mas muito bem explorada. A trama ela é bem concentrada, ela é empolgante. Há algumas coisas que eu vou dizer lá na frente, eu não sei se é muito da base do roteiro, se é ele mesmo na direção. Mas existem algumas coisas que me deixou muito confuso na história. Porém, é uma história que você consegue entender mais de 50%, tem um bom valor de compreensão, mas há muitos detalhes aqui. Ele trabalha com muita calma para que você entenda o máximo possível. E o material técnico aqui é espetacular, ele faz o bom uso. Já é um costume, né, desse diretor, tanto os efeitos visuais como práticos são formidáveis aqui. Aqui existem dois grandes conceitos dentro desse filme. O primeiro é a história, né? A história vai exigir muito que você preste atenção em tudo, para que você absorva tudo que está sendo desdenhado, desenvolvido. É uma história cheia de, eu não diria nem muitos detalhes, mas de encaixes, né? Tem que ter uma atenção enorme do que está acontecendo. Sendo porque lá na frente vai fazer a diferença em alguns detalhes, tanto em cenas como em diálogos. Então eu praticamente, como outros, eu saí do cinema ainda pensando no filme e até agora estou pensando. Há muitas coisas que eu estou tentando juntar os cacos, porque é difícil, né? É um filme, não tem como você voltar, você está no cinema, então você tem que absorver rapidinho e já ir para lá, pular para outra cena. Mas eu ainda estou tentando juntar algumas coisas que não foram tão claras ou eu não entendi muito. Então tem que ter um foco enorme dentro da história. A construção narrativa ela é lenta, ela é eficiente, é cautelosa. Estamos falando aqui de uma coisa de linha de tempo, né? Mais do que isso eu não vou falar, então existe um antes, um depois, um presente. Isso é todo momento, então não dá para ficar perdendo nem sequer uma ceninha. Mas o diretor aqui ele não tem pressa, o filme tem 2h30, então ele consegue trazer uma coisa que você tem o máximo de compreensão. Isso é legal, né? Quando você não apressa o filme, quando você tem tempo suficiente para desenvolver tanto a história como os personagens, é legal. Então eu senti que ele ficou muito à vontade aqui para dirigir o filme, para pilotar tudo ou quase tudo que estava no seu comando, e isso acabou trazendo também uma certa eficiência. Em outras palavras, não é o tipo de filme que você assiste uma vez. Dá para assistir 2, 3 ou até 4, que vai abrir discussões. Eu acho que mais ou menos 1 hora e tralalá, já temos uma história
quase pronta ou pronta, né, dentro do filme, são 2 horas e meia, repito, onde boa parte é solucionada do que os personagens têm que fazer e o que está acontecendo e qual é o real perigo. Aqui as coisas são bem segmentadas, né, isso tem que tirar palmas ao diretor e ao roteirista também. Primeiro temos a história, um pouco que é desenvolvida, depois o personagem A, depois um pouco mais da história, as subtramas, depois o personagem B, e vai indo, é legal. Há uma ótima organização aqui em montagem. Há algumas situações que faltou explorar, que eu senti falta, não é uma coisa que eu não entendi aqui, você entende, mas faltou um pequeno desenvolvimento aqui, outra ali, e é aí que a confusão vem, né? Depois de 1 hora de filme, as coisas ficam um pouco mais embaralhadas, mesmo sendo organizadas, acreditem, para quem assistiu o filme sabe do que eu estou falando. Há outros personagens que entram e isso acaba trazendo uma certa amarra dentro da história, depois ela é desenvolvida, mas ficou um pedaço solto aqui. Então, não é grave, né? Mas você sente que o filme vai deixando uma dúvida aqui, outra ali, e quando você chega no final, você começa a pensar, mas e aquilo, né? Como é que esse cara fez isso? Como que aconteceu? E o final não é previsível, né? Eu me impressionei muito com o final e também com a história. Você acha que vai acontecer tal coisa, mas não acontece. Há algumas coisas que são óbvias, mas por caminhos diferentes. Em outras palavras, em termos narrativos, sim, vai trazer uma certa confusão, por mais que você tenha um nível alto de compreensão, né? Então, eu senti que eu me perdi algumas vezes. Já falando dos planos sequências, são formidáveis, né? O material técnico aqui, ele não compromete. As sequências de ação são sim de se impressionar, com vários efeitos, com boas variedades de lugares, planos abertos, fechados. Existem muitas coisas aqui que eu não posso nem falar, que são ideias implantadas que funcionam muito bem. O trabalho também de plano de fundo, você percebe o que está se rolando aos redores, há muitos detalhes. A cinematografia aqui é uma obra-prima. O CGI é muito bem aplicado e a mixagem de som, você sente as cenas, né? Você sente os impactos que está se rolando dentro do filme. Eu até me atrevo a dizer que dá sim para até chegar lá no Oscar e ganhar algumas estatuetas dentro desses quesitos. A trilha sonora cria uma ótima sensação de originalidade. E os personagens se mexem muito bem, as ações praticadas por eles não comprometem também. Mas a fórmula deste filme, que faz o que ele é os efeitos especiais. É excepcional. Tem uma cena que não está em nenhum dos trailers, que eu não vou falar, claro, mas quando eu vi é digna de aplausos. Eu até me impressionei muito. Uou, my God! Se eu tivesse assistido o filme em 3D, eu me sentiria como um agente da CIA. Eu me sentiria dentro do filme. Em resumo, é puro entretenimento com um ótimo fator de realismo. E para fechar, antes que a gente comece aqui ao elenco, eu gostei muito do lance da máscara, que eu não vou falar, mas para mim é uma coisa que se encaixou perfeitamente dentro do trama, né? Para quem gosta de assistir filmes onde um cara tem uma coisa que ele precisa, e então para fazer isso, o outro precisa disso, então essa máscara, no começo eu senti que não era necessário, mas depois eu comecei a perceber que era muito necessário. Muito bom. Já o John David Washington, ele está muito bem, é o personagem que age com muita naturalidade, ele é um agente da CIA, então ele é escolhido, recrutado, porque ele é um dos melhores, mas depois você percebe que o personagem, claro, né? Tudo é novidade, ele não compreende rápido do que está acontecendo, o tom da gravidade. Demora um pouquinho para o personagem cair a ficha, mas mesmo assim há boas movimentações através dele, principalmente quando cai a ficha, né? Eu senti que levou um tempinho. Depois o personagem embarca e vai até o fim, sem comprometer, e principalmente nos diálogos, né? Sabe quando você está assustado com algo que você nunca viu, você pergunta, vem a resposta, mas às vezes a resposta vem nas cenas, né? Para não perder tempo em muito blá blá blá. Sensacional.
Já o Robert Pattinson é usado mais para trazer um apoio ao protagonista, também não compromete quando tem que agir. Em alguns momentos ele é o protagonista também. E eu gostei muito quando o personagem traz as exposições, né? Contando o que está acontecendo, como que isso funciona, e isso é de um jeito tão simplificado aqui que você entende. Nessa parte o filme usa muito bem as explicações, sem perder muito tempo, sendo rápido e objetivo através deste personagem. Também não comprometeu. Já a Elizabeth Debicki, bom, não dá muito para falar dessa personagem, senão eu vou acabar entregando spoilers. O que eu posso falar é que ela está bem operante aqui. No começo eu percebi que não era muito necessário a utilização dessa personagem, mas aos poucos vai ganhando forma, a personagem vai se encaixando dentro do trama. Não demora muito tempo, viu, galera? O filme tem 2 horas e meia. Então é uma personagem que tem uma boa crescente, que cria até um certo mistério no começo. Ela tá demais aqui, mas é coadjuvante. Já o Kenneth Branagh, bom, ele é ameaçador, ele tem uma arma que, sim, né, cria um ótimo senso de terror, é perigo, mas o personagem, tá, ele não compromete na prática, mas as suas motivações não são tão claras ou não são tão concretas e convincentes. Eu acho que quando você vai trazer um antagonista, que aliás ele tem muito peso na hora que tem que agir, você tem que trazer por trás dele suas motivações, seus princípios, para que convença por que ele está fazendo isso. Então isso foi um pouco desenvolvido. Tenet é vistoso, é panorâmico, é atrativo e envolvente. A história tem muito peso narrativo aqui que serve muito bem como base para estruturar o filme, né? Então é uma história de ficção, mas ela é bem profunda, você compreende todos os elementos que são trazidos dentro dessa construção. Algumas coisas não ficaram muito claras, tá? Eu não sei se eu assistir de novo eu vou conseguir entender. São algumas trincas que não são graves durante a história, né? Mas existe algumas coisas que, sei lá, não deu muito para entender. Mas o material fonte aqui é bom. Mas o design visual aqui é magnífico e o jeito que é transmitido, as sensações, né? Você sente tudo que está acontecendo. É uma baita produção. Pode acreditar. Não é o melhor filme do Christopher Nolan, mas é o melhor filme que eu já assisti em questão de ficção, futurístico e até mesmo em ação e movimentação. E eu não poderia trazer outra nota como 9.2. É um filme que, sim, eu gostei muito e pretendo assistir de novo. E eu recomendo com certeza. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Tamo junto. Até a próxima.